galera, beleza? Estamos aqui para falar de Kagurabashi, capítulo 62, mas vamos falar mais dele depois da abertura. Nerd Clover. Bem, galera, vamos aqui falar desse capítulo. Eu gostei bastante dele por causa que eu senti que ele foi mais lento que o ritmo normal de Kagurabashi. Eu acho que um ritmo mais lento, em alguns momentos, seria bom para a obra, se beneficiaria muito de um ritmo mais lento, assim. Especialmente se a gente tiver um arco da Guerra de Seitei, do flashback, de algum jeito mostrando pro Shiro, sem ter a visão distorcida por alguém, a gente vai poder ter um arco muito bom, tendo todos os pormenores sendo linkados nesse arco. Eu tô mais hypado para ter este arco. Então ele começa sobre focar na Iori, que é a filha do Samura, que nos foi apresentada no capítulo anterior. E temos alguns pontos interessantes sobre ela e sobre como está o Japão atualmente, depois da coruja do Samura. Primeiro que a gente vê um pouco da vida cotidiana dela, vemos a mãe dela e vemos que ela viu aquela notícia do Shiro. E a minha pergunta fica, que eu já vi um pessoal discutindo, por que essa notícia não foi desmentida pelo Kamunabe? Ou o Kamunabe, por causa da situação atual, deixou essa notícia passar e depois vai para acalmar a população? Deram um pronunciamento oficial sobre o Shihiro e sobre o que aconteceu lá no teatro, falando que ele é um membro do Kamunabe, ou eles querem botar o Shihiro como uma ameaça pública para, quando a situação do Ishaku se acabar, o Shihiro ter a opinião pública virada contra ele, para assim as espadas mas ficarem com o Kamunabe e o Shihiro não poder reclamá-las sem ficar contra a população e receber ataques de todos os lados. Que seria uma situação bem complicada para ele resolver. E seria interessante ver isso. As duas opções são viáveis para o Kamunabe agir, mas ainda uma delas vai terminar com a dissolução do Kamunabe com o Shihiro e ele ficando com as espadas mágicas. As duas vão terminar com a aliança do Shihiro com o Kamunabe uma hora. Mas quando e como isso vai ser, em que termos vai ser, vai depender muito de fatores que ainda serão apresentados pra gente. E eu acho horrendo. E ela fala algumas coisas sobre que ela tem o mesmo sonho há 3 dias. E esse sonho é a lembrança dela do Samura. Que ela pensa por causa do seu, que ele abandonou ela enquanto ela era pequena. Mas ela tá se lembrando do pai. E o momento que esses sonhos começaram foi quando o Samura ativou o Coruja. E ela tá sentindo que tem alguma relação com isso. E outra coisa interessante é que enquanto o Coruja está ativado, o céu está negro, está escuro, não muda. O que é interessante, se o céu ficar assim, por causa do Coruja, quais são os limites dessa porra? Porque, tipo, o céu tá ficando negro no Japão inteiro? Caramba! E também, isso poderia afetar o mundo inteiro? Um poder assim do Samura? Caraca! Isso seria loucura da gente pensar o real nível dessas espadas mágicas. E se elas estão afetando algo que é o céu, que não é maleável assim, imagina quando o Sombra estiver lutando contra algum inimigo extremamente poderoso. Porque pro Kunishige ter inventado armas tão poderosas assim, os inimigos têm que ser poderosos e muito fortes. Ô, meus amigos, ô, meus amigos. E nós vemos ela lá na turma dela e tem um cara fazendo cosplay de Shihiro. E, diferente de todos que acham que ele é um assassino e a própria Iori acha isso, ele curtiu o Shihiro e virou meio que fã dele. Isso pode servir a ser legal que algumas pessoas possam começar a ver o Shihiro de outros olhos, outras maneiras, em vez de ser um assassino perigoso, ser alguém que está fazendo as coisas, mas tem alguns motivos, tem uma história por trás. Porque, se eu não me engano, teve pessoas que viram o Shihiro já lutar. Por exemplo, tinha algumas pessoas que viram ele servindo de para-raios para salvar a cidade. Outras no restaurante, salvando uma menininha. Talvez isso mude a opinião pública para ficar polarizada em dois pontos. Contra o Shihiro, a favor do Shihiro. O que leva de novo aquela situação de Shihiro Kamunabe, que a situação de como eles vão terminar possa ser bem conflitante, dependendo de até como isso possa afetar o público, que seria uma jogada bem interessante do Rokazono, trabalhar a opinião pública sobre o Shihiro em algum momento, e dividindo ele, ganhando seguidores,
Essa coisa seria muito interessante. E depois deles terem essa pequena treta, a Yuri vê que o Chaco chegou. O Chaco já mata alguém, invade a sala. E o cara do Rishaku, que tá com a espada, pra ele não pode cortar nenhuma garota, porque alguma pode ser a filha do Samura e ele pode acabar matando ela. Se ele for cortar, tem que ser corte oficial para a garota do Rishaku, que pode identificar quem é a filha do Samura pelo sangue, porque durante aquela batalha que o Samura teve, eles pegaram a amostra de DNA dele, o sangue dele. Por isso que eles atacaram, eles queriam o DNA do Samura para poder usar isso para achar a filha dele depois, achar esses momentos, usar isso no futuro para ser a carta da manga deles. Interessante. E ela só pega o sangue, o lambe e entende, sabe, quem é a filha dele. Então a magia dela tá relacionada com sangue ou só uma característica especial da genética dela? Porque Kagurabashi já brincou e flertou com alguns pontos sobre genética. Achar a mulher de pé de gélida, na minha opinião. Será que teremos mais personagens assim que a habilidade deles não é necessariamente a ver com magia, mas genética especial? Porque a fauna e flora de Kagurabashi já é mutada. Porque se a gente se lembra, no arco do Hakuzashi, quando o Shiro estava no armazém pela primeira vez, a gente vê um bicho, um touro, uma vaca com 2 pares de chifre. Não, é normal a fauna e flora de Kagurabashi. Isso é interessante. Isso é interessante, meus amigos. Muito interessante. Só que o Grodinho fica puto, começa a falar, ele é quase cortado e a Yuri entra na frente do ataque e o cara para pra não matar, acabar matando ela. Só que quem chega é o capitão do Kamunami e o Shihiro, já vindo pra briga. E tipo, o gordinho reconhece o Shihiro e enquanto tá tendo a confusão, eles tiram a Yori de lá. E o cara o chefe do Makuzumi tá pensando em como eles acharam ela, se o seu tá bem. A garota do Matsumi diz que, olha, o seu tá bem e não tem nenhum fator externo para o seu tá quebrando. Então não é a influência do Coruja ou nada do Ishaku, é outro fator. E o cara percebe, porque a Yori pede para eles falarem tudo, para o que eles sabem sobre ela. E ele se surpreende por isso, porque, cara, no interior dela, ela mesma tem vontade de saber. Ela tem a vontade de querer saber isso. Isso tá rachando o seu. E surpreende e pensa que, Samara, você não pode subestimar essas crianças. Pensando na Iori e no Shihiro. Falando e me dando a entender que, olha, eles têm um potencial gigantesco para crescer. Não podem ser subestimados. E se a Iori, sem saber nada até agora, tá conseguindo quebrar um seu, imagina se ela receber treinamento. Meus amigos, isso seria muito interessante de se ver. Cara, a Iori tendo treinamento sobre magia, pô, será muito legal. Mas o Makuzumi diz, olha, agora não vamos poder te revelar nada, porque o Chaco tá atrás de você. Enquanto você ficar aqui, seus amigos estão em perigo. Nós vamos te tirar daqui e levar para um local seguro. Então até lá, a gente conta depois e a sua rotina segura. Bem, acabou. Então, é assim que acaba o capítulo. Eu gostei bastante, foi legal e eu tô hypado pra trazer o próximo capítulo. Porque, meus amigos, tá muito bom. E vamos ver como vai ser a aceitação da Yori sobre tudo. Porque ela não gosta do Shiro, ela diz que ele é um assassino, ela disse isso quando eu tava na sala. Mas depois de ver tudo isso, ter uma opinião pública vendo o Shiro lutar, como ele interage, sobre explicar a situação toda para eles, como vai ser a aceitação da Hiyori? Eu acho que a opinião do Shiro possa vir a mudar. Que seria bem interessante sobre isso, já que, bem, o Shiro conhece o Samura, é a filha do Samura, os dois podem, não tô dizendo casal, mas ter uma relação de amizade, mais ou menos, ou um relacionamento de parceria, algo interessante que seria ver isso. Bem, vamos esperar para ver o que o Rokazono tem guardado para nós. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até mais.